Glória a Deus, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Sabe o que é amém? Eu concordo, vai ser assim, eu acredito, eu assino embaixo, assim seja. Então, assim é, assim será, assim já foi. O amém, ele contempla tudo. Você crê que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Amém. E agora eu quero falar para vocês a respeito de crescer em glória. A revelação de que você está cercado pela glória de Deus muda a sua visão a seu respeito. Presta atenção, porque por várias mensagens aqui eu falei para você acabar com os espelhos que você tem perto de você, porque você não deve olhar para você. Mas esse olhar para você nunca pode ser então para a sua justiça, nunca pode olhar para se avaliar. Mas agora eu vou mandar você olhar para você, com um alvo específico de não se ver, mas de ver a glória de Cristo em você, amém? Amém. E aí eu quero ler um texto aqui em Hebreus capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Vamos ler bastante agora, então presta atenção. Se você não for acompanhar na Bíblia, presta atenção na minha leitura. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 2, versículo 6 ao 11. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que nele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aleluia. Então presta atenção aqui, queridos, porque esse texto de Hebreus é uma citação de Salmo 8. E no Salmo a palavra coroaste, esse estar coroado de glória e honra. Essa palavra coroaste é atar, significa cercar, rodear. Então você foi coroado, você foi rodeado, você foi cercado, você foi envolvido, você foi encapsulado, você foi introduzido dentro de uma cápsula, que agora quem olha para você não consegue ver primeiro você, mas inicialmente ele vê a glória de Deus em você. Amém. Amém? E aqui a palavra do Senhor diz que nele, em Cristo, naquele dia, aonde por meio do sofrimento ele quitou todo escrito de dívida do pecado, ele compartilhou conosco da sua glória. Então hoje, quando o inferno olha para você, o inferno vê a glória de Cristo, irmãos do céu. Amém. Mas quando o céu olha para você, também o céu vê a glória de Cristo. Amém. Então quando eu falo para que agora você deve então olhar para si mesmo, eu quero te dar essa boa notícia. É que tendo revelação agora dessa palavra, quando você duvidar que você está vestido da justiça de Cristo e quiser olhar para você para tentar achar alguma justiça própria, ao invés de se enxergar e ver a justiça própria, você vai ver a glória de Cristo em você. Amém. Amém. Não é para olhar para você, mas quando olhar, vai ver a glória de Cristo. Amém. Glória a Deus. Isso significa o que, irmãos? Que o homem foi criado, quando o homem foi criado, Deus o envolveu com glória e honra. Então presta atenção, porque Adão, antes do pecado, ele continha essa glória, ele continha esse poder, essa autoridade, esse domínio compartilhado por Deus com ele. Você crê que foi Deus que te fez, irmão? Amém. E a Bíblia diz que logo depois de fazer, o que a Bíblia diz? Que Deus o abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominar.
Aqui você já vê duas coisas poderosas com Deus. Primeiro é que Deus nos ama de uma forma extraordinária. Por quê? Porque Ele compartilhou da glória dele conosco. O que é isso, irmãos? Ele compartilhou da autoridade dele conosco. Ele compartilhou do poder dele conosco. Ele nos abençoou. Você abençoar alguém é você compartilhar com o outro aquilo que você tem. Eu estou liberando bênçãos que são minhas e eu estou entregando para você. E a Bíblia diz que Deus os abençoou. Ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. E aqui você está recebendo o quê? Bênção, autoridade, poder, domínio. E quando Jesus vai subir aos céus, depois de ter ressuscitado, ainda ficado um tempo ensinando os discípulos, mas quando ele foi subir aos céus, o que ele disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí então ele pega agora e faz o quê? Te entrega essa autoridade e fala: então agora vai, sede fecundos, multiplicar-vos, encher a terra. É isso que ele falou. Você vai libertar os cativos, você vai purificar os leprosos, você vai curar os enfermos, você vai fazer discípulos, e em todo lugar você vai pregar esse evangelho. Amém, irmãos? Segunda coisa que nessa bênção inicial mostra é o tanto que Deus nos ama também. Por quê? Porque Ele quer nos dar prazer. Nossa vida vai ser prazerosa. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz, Deus os abençoou. Ele diz: sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Irmão, como que é fecundo, multiplica e enche a terra? Aleluia. Glória a Deus. Como? Fazendo sexo, acredite. Não é de outro jeito não é meditando nas coisas profundas. Não, Deus já abençoou e já mandou o homem fazer sexo. Que é isso? Que coisa poderosa. Só que lembre-se que é o casal que ele falou: deixará pai e homem, o homem e a mulher, a casa do pai e da mãe, os dois se unir e vão formar uma só carne. Então dentro do casamento você já começa abençoado. Por quê? Porque você recebe essa glória e esse benefício de ter prazer. Aleluia. Amanhã eu vou falar para casais, vou falar de comunicação, e na outra semana é a aula sobre intimidade, né? E aí não deixaram eu nesse semestre dessa aula. Eu amo dessa aula, ainda mais porque eu trago minha esposa e reforço, né? Ela vê, está na apostila. Então você sabe, né, amor? A gente tem que dar um testemunho, a gente tem que andar de acordo com isso. Então vamos praticar bem, vamos chegar lá com realidade, com propriedade, para falar. Então volta aqui para mim, irmãos. Quando você então imagina Adão cheio de glória, cheio de autoridade para dominar, como que você acha que era o relacionamento dele com os animais, com Eva? Como que era? Era um relacionamento igual ao de Deus. Ele expressava a glória de Deus, ele era imagem e semelhança de Deus. Então ele dominava sobre os animais. Você acha que era como? Tinha que gritar, dar com a vara na cabeça deles, fazer o quê? Não, ele só falava, ele tinha autoridade para isso. Ele tinha domínio, ele sujeitava e dominava todas as coisas. E aí o que a Bíblia diz? Que o homem, por ter pecado, entregou esse domínio para Satanás. Entregou o governo da terra para Satanás. Mas o que Jesus fez na cruz? Jesus reconquistou. Jesus tomou de volta toda a autoridade. E o que ele fez conosco? Nos entregou essa autoridade. E aí agora, assim como era com Adão, você agora está coroado da glória e da honra de Cristo. Aleluia. E aí o que acontece com você agora? Você recebeu glória. Essa glória agora que te cerca, que te rodeia, que transborda de você, irmãos, ela é perceptível e palpável no mundo espiritual. Agora presta atenção, porque isso muda muitas coisas em comparação com o natural. Por quê? Deixa eu tentar dar um exemplo disso daqui. Quem assistiu Nárnia? Você sabe que Nárnia tem princípios bíblicos e que C.S. Lewis, que foi o autor, é um grande homem de Deus que escreveu vários livros abençoadíssimos, não só as Crônicas de Nárnia, mas que as Crônicas de Nárnia foram interpretadas e foram parar no cinema, e é poderosíssimo. Por quê? Porque ele mostra algo que é a nossa realidade. Qual que é a realidade ali? Quem lembra de Nárnia, os 4 irmãos, o que aconteceu com eles? Eles entraram no armário e quando saíram do outro lado eles estavam em um reino. E qual que era uma profecia que existia? É que existiam 4 reis que um dia iam se levantar para governar sobre a terra, junto com Aslan.
O grande leão tem asa no filme, irmão. Jesus. E no final do terceiro filme ele deixa isso bem claro. Ele fala, no seu mundo as pessoas me conhecem por outro nome. Rapaz, talvez, quem aqui assistiu Narnia e não caiu na ficha de que era isso que estava acontecendo? Teve? Não? Todo mundo entendeu? Vocês são espirituais, mas eu acredito, eu vi a primeira vez, achei bom, os efeitos especiais, tudo, não entendi nada. Depois que me falaram, que aí eu falei, agora eu vou ter que ver de novo. Rapaz, na hora que eu fiquei vendo, eu falei, e não é que é isso mesmo? Meu Deus do céu. Mas o que acontece com esses 4 jovens quando eles estão lá? Eles têm um inimigo que se levanta contra eles, que quer impedir que eles governem a terra, porque ela estava lá, a rainha do gelo, lá, sei lá o nome dela, ela estava oprimindo tudo. Isso é o Satanás. Ficou evidente para você que ela ali era o capeta, né? E aí o que acontece? Aí um dos 4 trai, peca, e aí condenou. Aí ele tinha que agora morrer. E o que o leão fez? Trocou de lugar com ele. Falou, não, eu vou morrer no lugar dele. E aí subiu no alto do monte e foi sacrificado no meio de quem não valia nada. Foi cuspido, humilhado, arrancaram os pelos dele. Rapaz, vocês conseguiram ver tudo isso mesmo no filme? Quando vocês assistiram? Vocês viram Jesus assim, nível hard? De primeira? Não, eu não vi nada disso, eu devo ser louco demais. Na segunda vez eu chorei, na primeira eu... nada. Eu estava assistindo igual assistir na academia de polícia, sabe? Debilóide. Não vi nada, eu devo ser meio tapado. Mas na segunda vez foi poderoso. E aí o que acontece com esse leão que morre? Salvou a vida daquele que estava julgado e condenado à morte, mas o que acontece com ele depois? Ele ressuscita, que loucura! E aí então ele vem para a batalha final, conquista o reino junto com os 4, e os 4 recebem uma coroa e passam a ser os reis daquela terra, e passam a governar durante muito tempo. Só que aí anos depois, eles já estão adultos, eles estão caminhando lá e eles acham sem querer de novo o guarda-roupa por onde eles tinham entrado nesse reino encantado. E quando eles começam a entrar de novo, eles abrem a porta do guarda-roupa, e quando cai para o lado de lá, eles são crianças de novo. E aí eles vão viver depois anos de novo no mundo normal, mas agora a percepção deles, imagina agora, tenta imaginar a cabeça deles. Espera aí, aqui eu sou só alguém normal, mas tem um mundo onde lá eu sou rei. Onde lá tem um trono, tem uma coroa, eu tenho autoridade, eu tenho domínio. Então imagina agora o comportamento desses jovens no mundo comum. Eles estão no mundo, mas eles sabem agora da realeza que está sobre eles. Acredite, irmãos, o alvo do livro, que depois eu fui meditar nisso, fui pesquisar, e a ficha caiu depois de muita ajuda. O alvo todo de C.S. Lewis foi mostrar Cristo, lógico, mas mostrar também a nossa realidade de realeza, de que nós hoje somos esses reis que receberam autoridade e que agora nós estamos no mundo, nós passamos por lá de cada porta do guarda-roupa, a gente está no mundo, mas a nossa atitude tem que ser proporcional à nossa realidade de lá, não daqui. No caso de lá eram mundos diferentes, a Terra e Nárnia. No nosso caso é um mundo natural e um mundo espiritual. Então no mundo espiritual você é rei. Amém. Porque a Bíblia diz que você foi feito rei e sacerdote. Amém. E você foi coroado de glória e honra. Meu Deus! Então o diabo olha para você, ele vê um rei. Mas você olha para você, o que você enxerga? Por isso que eu estou falando, você não vai olhar para você e ver você mesmo, a sua justiça. Mas quando você olha para você e vê a justiça de Cristo em você, você não para por aí. Por isso que essa palavra é a última da série do descanso, falando a respeito disso. Por quê? Porque no último estágio, qual que é o último estágio quando você consegue ver a justiça de Cristo em você? É que junto com a justiça de Cristo você vai ver a glória. Amém. Você vai ver o poder, você vai ver a unção, você vai ver a autoridade, você vai ver o domínio que está sobre você. Amém, irmãos? Amém. Amém. Olha o outro abrindo o olho. Amém. Aleluia. O que aconteceu conosco, irmãos, antes? Quando nós estávamos mergulhados no pecado, presta atenção. Olha aqui para mim, você vai ter revelação disso agora e vai ser poder de Deus para você. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz, pois todos pecaram e carecem do perdão de Deus. É isso que a Bíblia diz, irmãos? Aham, tem alguns que leem a Bíblia.
pois todos pecaram e carecem da amizade de Deus, da misericórdia, da graça de Deus. Não, a Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque quando você recebe glória, você volta para o estágio original da criação. O homem nasceu rodeado de glória. O homem nasceu e recebeu de graça essa glória. O Adão fez alguma coisa para merecer ter glória de Deus? Não, isso é a graça. A graça é Deus criando o homem e compartilhando da glória dele com o homem. E agora que você está aqui, você tem acesso a essa glória. Você pecou, você arrependeu, conheceu Jesus, foi escolhido por Ele, mas agora você não é só um crente salvo. Agora você é alguém que tem glória de Deus em você. Amém. Por isso que todo clericalismo tem que cair na sua mente de maneira imediata. O que é o clericalismo? É quando você acredita que existe um clero, camadas de proximidade com Deus, e que tem um tipo de gente que é mais elevado, mais evoluído, mais avançado, mais santo, e que esses aí estão mais perto de Deus. Em lugar nenhum na Bíblia diz isso, nenhum, nada. O que fala é que todos pecaram e carecem da glória. Quando você então é salvo e alcançado pelo que Cristo fez na cruz, todos recebem a mesma medida de glória. Amém. A grande questão é se você vive de acordo com isso ou não. Então eu preciso te dar essa notícia, querido. Você não precisa do Papa para falar com Deus, mas você também não precisa do pastor para falar com Deus. Você não precisa do santo para falar com Deus, porque Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, na medida que você anda pelo caminho, pela verdade, pela vida, que é Cristo, você tem acesso a Deus. Pronto. Você não precisa pedir para alguém orar por você. Pastor, mas então nunca mais vou pedir oração para ninguém? Não, você vai. Para quê? Para que concorde com você em oração. Porque a Bíblia diz que tem poder na oração em concordância, onde há unidade. Que quando o povo é um, para eles nada é impossível. Então você vai juntar em unidade com o outro. Vamos orar aqui, nós vamos declarar, nós vamos ligar na terra e terá sido ligado no céu, que vai ser assim como nós estamos orando. Amém? Mas não quer dizer que se você não arrumar ninguém para orar, Deus não vai ouvir sua oração. Porque você tem acesso a Deus por Cristo. Amém, irmão? Amém. E aí, na medida que você teve uma experiência com Cristo, o que você recebeu? Glória. Você agora está cercado, rodeado de glória de Deus. Poder, honra. Amém, irmãos? Vamos avançar. Então agora eu quero te ensinar como que você cresce em glória. Como que você desfruta disso, expressa isso, e como que as pessoas vão perceber essa glória em você. 2 Pedro capítulo 1, versículo 17 e 18 nos diz: pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui é Pedro falando o quê? Presta atenção, quando eu estava no monte e teve a transfiguração, teve uma voz que disse, assim como disse no dia que Jesus foi batizado, repetiu: este é o meu Filho amado. E nessa hora que houve essa voz sendo dita, esse é o meu Filho amado, o que aconteceu? Glória se manifestou. O que Pedro está falando? Que no momento que você ouve que você é filho amado, a glória se manifesta. Sabe por quê, irmãos? Existe uma identidade, existe uma característica latente daqueles que são filhos de Deus e daqueles que estão cercados de glória. Eles não duvidam que são amados por Deus. E o que incomoda demais os demais que não creem nesse amor? Porque você tem irmãos que não acreditam que são amados pelo Pai e que ficam incomodados com você quando você fala que é amado. Aí você falou: eu sou um filho muito amado de Deus. Ah, arrogante. Só esse povo aí, esses crentes que acham que é amado. Ah, esse povo da videira, agora deu para falar isso: eu sou amado, sou amado. Você está achando que é assim, Deus vai amar qualquer um? Não, não é qualquer um, não. Não sei qual que é o critério que ele vai usar com os outros, não. Comigo,
eu sei que Ele me falou, eu sou um filho muito amado. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho uma pechada com Deus. Então presta atenção, porque na hora que você interpreta Pedro falando para todos que a glória veio quando houve a voz que disse que esse é o filho amado, você lembra que você teve uma experiência de batismo, amém, irmão? Amém. Você se batizou? Por que é importante batizar? Tem muitos que questionam, pastor, isso daí não é um ritual antigo. Para quê? Qual que é o sentido de batizar hoje? Presta atenção, o batismo tem muitos significados espirituais poderosos. Primeiro, porque quando o povo saiu do Egito, eles foram batizados no Mar Vermelho. Eles passaram pelas águas. E quando eles passaram pelas águas, o que aconteceu com eles? Encerrou o domínio de Faraó sobre eles. Então o batismo encerra o domínio, o governo de Satanás sobre a sua vida. Outro argumento poderoso, que é muito complexo, que eu uso muitas coisas para te convencer de que você deve batizar, é a complexidade do entendimento quando eu te falo com todas as letras. Jesus batizou. E aí quando você entende que Jesus batizou, por que você não batizaria? Então, na medida que Jesus batizou e você crê em Jesus, você tem que acreditar que o que aconteceu com ele no batismo também é o que acontece com você quando você batiza. E o que aconteceu com Cristo no batismo? A Bíblia diz que hoje, quando nós batizamos, o que acontece? As coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Ou seja, você está mergulhando para o mundo, você está morrendo para o mundo, e quando você ressurge é uma nova criatura, tudo se fez novo na sua vida. Mas não só isso, a Bíblia diz que na hora que Jesus foi batizado, os céus se rasgaram. Imagina que cena louca, irmãos. Tipo uma mistura de Independence Day com Armagedon, com Transformers. E aí o céu rasgou, e de repente do céu vem um som, uma voz que disse o quê? Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. E aí depois disso vem o Espírito Santo e pousa sobre Jesus como uma pomba. Tudo isso que aconteceu com Jesus, aconteceu com você também no batismo. Ou vai acontecer no dia que você se batizar. Na hora que você ouve que você é filho amado em quem o Senhor tem todo o prazer, e você crê nisso, glória se manifesta em você. Porque você anda segundo essa nova identidade. Você se comporta segundo aquilo que Deus falou a seu respeito. Você não leva em conta mais o que os outros dizem a seu respeito, e muito menos o que você achava a seu respeito. Mas o que agora tem valor na sua vida é o que Deus falou sobre você. Amém, irmãos? Amém. Outra coisa importante do batismo é que você vê que o amor não está atrelado às obras. Por quê? Porque ali Jesus não tinha feito nada, não tinha feito nenhum milagre, não tinha salvado ninguém, não tinha feito nada. E aí ele já ouve, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Presta atenção, o prazer de Deus, o amor de Deus para com você não está relacionado ao que você faz. É exclusivamente pelo fato de você ser filho. E assim é com o seu filho. Quem tem filho sabe disso. O menino não fez nada. Você nem espera ele nascer para já amar. Na hora que você descobre que está lá dentro da barriga, você já ama, não é verdade? As irmãs aqui, quando descobrem que está grávida, você espera olhar para a cara do menino e ver se você vai com a cara dele? Porque você sabe, né? Primeira impressão é que fica. Então eu tenho que olhar e ver se eu vou com a cara. Se eu não for com a cara, eu não vou amar um negócio que eu não fui com a cara. Não, a mulher descobre que está grávida, ela já começa a acariciar a barriga. Né? E aqui eu consigo dar um bom exemplo. Eu vou esconder um pouco para não sair na filmagem. E aí, e o homem então, irmãos, quando eu descobri que minha esposa estava grávida, mudou até meu jeito de dirigir, passei a ficar mais responsável. Por quê? Porque agora eu vou ser pai, meu Deus. E aí eu chegava em casa e conversava com a barriga, que loucura. Chegava, comentava com minha esposa, oi amor. E chegava na barriga, e aí, mano? Tá! Cumprimentando meu filho, batendo na barriga dela, e aí? E aí ficava lá, e aí, você tá bem? Papai tá aqui pra te falar, papai te ama, papai vai fazer de tudo pra você ser feliz, o papai tá ansioso pra pegar você no colo, oh, como o papai te ama. Aí eu lembro, eu tenho 3 filhos, né? Fiz isso as 3 vezes, e faço isso depois que eles saem da barriga também. Grudando, e aí eu tenho barba, e aí algo que minha esposa detesta que eu faço é porque eu entupo o menino de beijo e deixo ele todo empelotado, cheio de bolinha vermelha por causa da barba que fica pinicando.
Mas aí nessa ocasião, quando eu descobri do primeiro filho, teve um tio meu, né, na parte da minha família tem uma parte muito grande que é espírita. A irmã mais velha da minha mãe tem um centro de mesa branca e tudo. E aí um tio meu que frequenta lá desde quando era criança, ele me ligou. Ele falou: olha, é o seguinte, eu sei que você não acredita nisso, mas você vai agora fazer algo que eu tô te mandando, que eu sou seu tio. Eu falei: uai, ele vai mandar eu abrir uma poupança pro menino, começar a guardar dinheiro para quando ele ficar grande já ter uma reservinha, algum conselho prático. Aí ele falou: você vai virar para a barriga e você vai falar: Espírito que está encomendado para vir sobre o meu filho, eu quero te falar que eu te recebo, que você vai ser bem cuidado e que eu vou ser usado para te aperfeiçoar e para te ajudar a evoluir, você não vai ser rejeitado por mim e tal. Aí eu falei: ô tio, não leva mal não, assim, nossa, com muito amor e carinho eu te falo, né, você é meu tio querido, amado, precioso, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não acredito nisso, e eu não posso fazer algo oposto àquilo que eu creio. Ele ficou ofendidíssimo. Aí eu falei: mas eu não creio que a gente vai e volta várias vezes, porque a Bíblia diz que Deus sonhou comigo antes da fundação do mundo, e que nesse dia Ele me amou, e porque Ele me amou, Ele criou todas as coisas por amor a mim. E aí vai lá para Hebreus 9, fala que é dado ao homem o direito de viver e morrer uma vez, e depois disso vem um juízo final. Aí agora como que eu vou contra o que a palavra de Deus diz? Aí desligou chateado. Uma outra tia depois veio para mim e falou: sei que você não acredita, mas você vai numa casa lá, você falou o nome, esqueci, você vai comprar uma imagem da santa não sei o que, e você vai acender uma vela para ela todos os dias até o seu filho nascer, que é para dar tudo certo no parto, e para ela cuidar do parto, para ela abençoar que dê tudo certo, tal. Aí eu falei: ô tia, não leva mal, assim, amo a senhora demais, mas eu não posso fazer isso, porque eu não creio nisso. Por quê? Porque o Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque os homens fazem imagens feitas de gesso, imagens feitas por mãos de homens, que tem boca que não fala, tem olho que não vê, tem mão que não apalpa, tem pé que não anda. Tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam enquanto neles confiam. Aí eu falo: tio, que eu creio que está na Bíblia, que se eu for pegar uma imagem feita por homem, adorar, acender vela e pedir alguma coisa para essa imagem, aos olhos de Deus eu virei uma estátua também, uma imagem. Não posso crer nisso. O que eu creio é que existe só um caminho para Deus, e esse caminho é Cristo Jesus, que veio ao mundo, morreu no meu lugar para me salvar, e hoje eu creio nele. Eu não tenho acesso a Deus nem por meu merecimento, nem por causa de ninguém que viveu e morreu, mas eu tenho acesso por conta de Cristo, que viveu, morreu, mas ressuscitou, está vivo à destra de Deus, amém? E aí quando você entende toda a implicação prática da fé, de Cristo, da cruz, do batismo, e você tem uma experiência com Deus, é inevitável que aconteça algo poderoso no mundo espiritual. Você é rodeado de glória. Existe uma medida de glória liberada sobre você, meu irmão. Aprenda a fluir nela, aprenda a crescer nessa glória. Amém? Outro versículo poderoso aqui, deixa eu ler com os irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No dia do batismo o céu abriu para Jesus. E você acha que no dia que você batizou o céu ficou fechado para você? Agora presta atenção, porque eu tenho uma notícia para te dar que talvez você nunca parou para pensar nisso. Estou dando um tempinho para pegar toda a sua atenção. Esse silênciozinho vai fazendo uns largar celular, livro. Aí você vai olhar para mim, que é na bolinha. Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que os céus se abriram, e aí uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas presta atenção, a Bíblia não diz que o céu fechou depois. O que quer dizer? Que o céu continua aberto sobre a sua vida. Não, dá para acabar aqui, não precisava nem pregar o resto. Meu Deus.
crê nisso, o céu não está fechado sobre a sua cabeça, o céu está aberto. E essa voz não para de sair de lá do trono, dizendo o que quando olha para você? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Aleluia. E este filho amado que tem o céu aberto, sobre ele tem o que? Glória. Amém? Oh, aleluia. Rapaz, você não entendeu, agora eu vou encher você de tapa. Não, agora você tem que tomar uns tapas. Não tem base. Pelo amor de Deus, você entendeu, não entendeu? Oh Deus poderoso. João 21:15, a Bíblia diz: depois que o Senhor ressuscitou, ele se sentou com Pedro na praia do mar da Galileia. Ele perguntou: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. O que o Senhor está falando aqui? Presta atenção. O que Jesus está falando para ele aqui é o mesmo que Deus falou para o homem depois de ter criado: ser de fecundos, multiplicar e dominar e sujeitar. O que ele está falando? Para cuidar de ovelha. Está mostrando a prioridade dele, para gerar pessoas e cuidar dessas pessoas para ele, para exercer domínio, exercer autoridade. Quem cuida, irmãos, quem protege os outros, tem autoridade, tem domínio, tem glória. Deus te colocou numa posição para alcançar pessoas e cuidar delas. Quando você entende isso, você entende que para que isso aconteça, existe um peso de glória sobre você. Mas pastor, como que eu vou ganhar alguém? Presta atenção, porque é justamente aí que você tem que entender que tem glória de Deus em você. Porque quando você for falar com essa pessoa, não é você que está falando, é o Espírito fluindo e falando através de você. E o poder de Deus se manifestando, e essa pessoa vendo Cristo em você, vendo a glória de Cristo em você, vai ter uma experiência com Ele, vai nascer de novo e a vida dele nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, procure agradar a Deus. Aí você fala: aí acabou com os piquinhos de Goiás. Se não é a justiça, como que eu vou agradar? Então presta atenção, uma vez que você ouve o Pai dizendo o quanto você é amado, a reação natural no seu coração é um desejo de agradá-lo. Conhecer o amor nos faz querer obedecer. A obediência traz ainda mais glória e honra, acredite. Sabe por quê? Porque Jesus falava: eu não vim fazer o que eu quero, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha uma atitude de servo, de servir, de obediência. E quanto mais ele obedecia, mais glória ele tinha. E a Bíblia diz que por fim, tudo que ele fez, deu tanta glória para ele, que a Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se dobrar. O nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Amém? Então presta atenção, quanto mais você obedece, mais glória. Mas essa obediência não é fruto de uma caça ao amor de Deus. Você não está obedecendo para que você seja amado. Você primeiro ouve que você é filho amado. Naturalmente depois você vai obedecer. Por quê? Porque o que te faz obedecer, o que te faz servir, o que te faz vencer o pecado, não é o medo da consequência, nem a busca pelo amor ou pela aprovação, mas é a plena revelação de que você já é amado, já é aceito, já é aprovado. Amém? Amém? É simples, isso é muito simples, irmãos. Por quê? Porque você faz isso cotidianamente, com seus filhos, com pessoas. Quando você encontra alguém que te serve, quando você encontra alguém que te honra, quando você encontra alguém que falta adivinhar o que você quer, quando você encontra alguém que não apenas te trata bem, mas te ajuda sempre que você precisa. Você encontra alguém que você vê nas atitudes dele amor, cuidado, zelo, carinho. Aí você descobre que essa pessoa está precisando de algo. Qual que é a sua atitude? Indiferença? Não é, porque o amor constrange. Você rapidamente se mobiliza para servir, para ajudar. Eu vejo irmãos servindo há quantos anos na igreja, fazendo tanto por tanta gente. Glória a Deus, muitos ainda não precisaram de nada e continuam só acumulando amor. Mas quando esses que servem tão prontamente precisam, é impactante ver o amor de Deus. Por quê? Porque rapidamente todos aqueles que foram servidos por Ele, que se sentiram amados por Ele, vão lá, vão servir e vão abençoar. Teve algo que aconteceu um dia, logo quando eu comecei a discipular. Teve um casal que nós ganhamos para Jesus, extremamente simples, humildes,
E eles moravam assim, numa rua que não tinha asfalto. Abriu o portão da casa dele, era um lote enorme, 600 metros quadrados. É a casa lá no fundo, encostado no muro, e tudo barro no lote. E aí eles vieram andar conosco, passou um tempo, começou a liderar a célula. E aí nós multiplicamos, ele foi liderar lá na casa dele. E assim, nesse lugar, barro do lado de dentro, barro do lado de fora, tudo era barro. E aí um dia uma irmã chegou, participou de uma aula que eu dei, eu não lembro ao certo, foi no encontro, não lembro, já tem 12 anos. Ela chegou e ela falou, eu preciso de uma célula para na minha casa, porque eu não posso ficar locomovendo à noite, perigoso, meu marido não gosta, né, período de sequestro, assalto, e tem dinheiro, anda de carrão e tal. Aí eu falei, onde que você mora? Ela falou o nome de um condomínio fechado aqui, em Aparecida de Goiânia. E o irmão liderava a célula do lado. Só que do lado de lá do muro. Do lado de lá do muro não tinha asfalto, era só o barro. E aí ela falou, arruma uma célula lá perto. Eu falei, eu não tenho célula no seu perfil. Aí ela, que história é essa, perfil? Eu falei, porque no condomínio não tem nem nada ali perto, com o mesmo perfil. Ué, gente que você vai se identificar, que é natural. Né? O pagodeiro anda com pagodeiro, roqueiro com roqueiro, é normal que você andar com gente que você se identifica, né? São Paulino anda com quem é inteligente, corintiano anda com quem sofre de microcefalia. Até mesmo que ele mesmo sofre de abstinência encefálica aguda, né? Então assim, não tem sério, então vai andar com... Volta pra cá. Mas é lógico que eu lembrando vocês que eu avisei que eu não prego pra corintiano, né? Mas volta pra cá. Aí eu falei pra ela, aí ela falou, não tem esse negócio de perfil não, eu quero é Deus. Aí eu falei, vamos testar? Aí eu falei, irmã, a rua é assim, a casa é assim, você vai lá. Aí ela falou, eu vou. Mas eu senti assim um ímpeto de tipo, eu vou te provar que o que eu quero é Deus. Eu deixei porque eu falei, ela vai. E na hora que ela descer da BMW, atolar o sapato de salto no barro, eu acho que ela nem toca a campainha, ela já volta e vaza. Aí beleza, passou a célula, de repente a mulher chega. Que é aquilo? Aí eu já pensei que ela ia falar, que horror, como que você me manda para um lugar desse? Aí ela fala, que é aquilo? Que bênção! Quanta presença de Deus! Aí eu falei, Aí eu falei, isso! Incrédulo, como eu sou carnal. E aí o que aconteceu com a irmã depois, o líder me contando? Que ela chegou lá, ela tocou a campainha, na hora que ele abriu, ele falou assim, tipo assim, senhora, você tá perdido. Aí ela, você que é o fulano, o Rafael me mandou e tal. Ele falou, é só. Aí eu vim pra célula. Que bênção. Você sabe que pra ele foi péssimo, porque rouba a liberdade. A pessoa que do lado de alguém assim fica constrangido, você não consegue nem ser você mesmo. E aí assim foi, ela entrou lá, falou que ela foi pra dentro do banheiro limpar o sapato, tirar o barro, ficou assim, horroroso o sapato dela, mas ela saiu, sentou no tamboretezinho de plástico de R$10. Tinha uma promoção na época no mercado, nós aproveitando todas as células, fomos lá comprar banquinho de R$10. Eu sentava, tinha que colocar 3 para sentar nele, porque se sentava ele emborcava assim. E aí ela sentou nesse tamborete, a célula começou e esse líder constrangido, mas na hora do louvor ele falou que aí a glória veio. E nessa hora que a glória veio, ele meteu a mão no cabelo dela. Ele falou, foi até meio difícil de encaixar os dedos, o cabelo estava meio duro, assim, um laque. E ele, recebe poder, E a mulher caiu rolando no chão, a loucura, levantou toda suja, com roupa cara. E aí ele falou, não volta mais, depois do negócio dele, se sujou o sapato, sujou o vestido, rolou no chão, acabou com a reputação, saiu daqui descabelada. Imagina o cabelo dela como ficou. Foi embora. O que aconteceu, irmãos? Eles criaram um vínculo tão poderoso. Essa irmã pegou tanto amor nesse casal e começou a cuidar deles. Ela só não mandou asfaltar a rua, porque aí era dinheiro demais. Mas do portão para dentro, reformou tudo. Do portão para dentro, fez jardim. Não fez cimento batido, não.
pôs piso, fez jardim, e aí dava roupa para eles, para o casal, para o líder com a esposa, botou ele para estudar, fazer curso de português, terminar, né, os estudos, porque ele falava, eu fiz, nós vai esmagrecer, avoar, barrer. E aí para ela que tinha um pouquinho mais de cultura, mas agora quer saber o milagre? O marido dela, ímpio, odiava crente, vendo a transformação na vida dela, e ela já tinha tempo de crente, vendo a transformação na vida dela, a experiência dela com Deus, falou, eu quero ir lá ver o que está acontecendo, e para que você está me pedindo tanto dinheiro para dar para esse povo? E quando chegou lá, o marido converteu na sala da casa desse casal, teve uma experiência por Deus. Quando nós multiplicamos o prédio para o Garavelo, enviamos essa cela para lá, porque é o condomínio do outro lado ali da GO, e estão lá, bênção, sendo usados por Deus, envolvidos. Depois eles foram liderar, abriram a cela dentro do condomínio, ganharam várias outras pessoas. Por quê? Porque teve glória. Amém. Às vezes você preocupa com a aparência, você preocupa com a roupa, você preocupa com o cabelo, você preocupa com o português, você preocupa com seu conhecimento de Bíblia, você preocupa com o tanto que você sabe das coisas profundas, das profundezas do oculto, do espiritual, quando o que você tem que preocupar é se está tendo glória. E se tiver glória de Deus se manifestando, irmãos, aí esquece o resto. Por quê? Porque as pessoas, tem um ditado famoso que diz o seguinte: as pessoas deixam de se preocupar com o tanto que você sabe, quando elas descobrem o tanto que você se preocupa com elas. Quando a pessoa vê que ela é amada por você, que você preocupa com ela, com a pessoa dela, você não está preocupado com o que você vai dar para ela em troca, de que maneira que ela vai se beneficiar com você, mas quando percebe que está preocupado com a pessoa, aí eles param de avaliar você. Ele para de te olhar, de te analisar, de ver o tanto que você sabe, o tanto que você fala bem ou não fala, e aí ele fica com o amor que você está expressando por ele. E é isso que Jesus fazia. Jesus não chegava avaliando as pessoas, analisando, olhando de cima a baixo. Tem lugar que você chega que é terrível, irmão. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa faz é a visão de raio-x do Superman. Ela olha até o que você comeu, que está no seu estômago lá no intestino. Que alguns principalmente focam a visão nessa região aqui, eu fico constrangido. Falei, tá vendo tudo que eu almocei, tá vendo, não tem base, por que tem incomodado com a minha barriga desse jeito? Cuidar da sua barriga. Então volta pra cá. Então procura, quando você entende o quanto Deus se preocupa com você, é inevitável, presta atenção, essa irmã, ao ver a preocupação desse casal com ela, para ela ter uma experiência com Deus, e na medida que ela foi desfrutando disso em Deus, ela começou então a agradar esse casal, ela começou a tentar de alguma forma retribuir esse casal. Deu para entender? O conceito é o mesmo. Quando você entende tudo que Deus faz por você, quanto que Ele se preocupa, te abençoa, todas as promessas e tudo, é inevitável que você vai querer retribuir de alguma maneira. Amém, irmão? Amém. Por isso que você não pode se acomodar com o nível de revelação que você tem a respeito de honra, de servidão e de generosidade. Por quê? Porque precisa haver dentro de você esse o que eu vou poder dar para o Senhor em troca de todos os benefícios dele para comigo. Como que eu vou recompensar o Senhor por tudo isso que ele faz? Presta atenção, a questão aqui não é financeira. A questão aqui não é quanto de dízimo de oferta você vai dar. Porque muitos acham que é o tanto que der que vai representar. Não é. Aqui está no seu coração. De que maneira que o seu coração vai desfrutar de todos esses benefícios que ele está fazendo por você, e o quanto que você vai querer continuar desfrutando desses benefícios. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, já vou terminar. Ainda não, ainda hoje. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Procure todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então o que aconteceu? Onde aqui que a Bíblia diz que Jesus foi coroado de glória e honra? Logo depois de ter sido feito menor, logo depois de agradar, de fazer a vontade daquele que o enviou. Na medida que ele submeteu, a Bíblia diz que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele assumiu a forma de servo. Olha isso, nível máximo de submissão para agradar
ao Senhor, o que aconteceu com ele? Coroado de glória e de honra. Amém, irmãos? Por isso você tem que avaliar. Você tem que avaliar algo. Por que eu não quero servir? Você tem que avaliar. Por que eu tenho tanta preguiça em servir? Por que quando eu recebo uma mensagem do meu pastor que nós vamos ter encontro, ou está de servo, ou vai ter alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é pensar em qual justificativa eu vou dar para não participar. Como que eu vou dar conta, como que eu vou conseguir dar um jeito de fugir mais esse evento? Tanta coisa. Você vê irmãos que sai da boca deles só isso. Estou cansado. É muita coisa. Porque eu não ganho dinheiro para servir a Deus, não. Eu trabalho. E aí você vê que ele não tem prazer em servir. Por que ele não tem prazer em servir? Porque a preocupação dele maior, acredite, irmãos, pode parecer que eu estou sendo duro ao falar isso, mas ele só está preocupado em ser servido. Mas quando você entende que o céu está rasgado sobre a sua cabeça, que Deus está falando que te ama, você quer agradar esse pai que te ama, e você entende que não tem como agradar mais um pai, presta atenção no que você vai ouvir aqui agora. Nada deixa um pai mais orgulhoso do que um filho cuidando do outro. Quando um pai vê um irmãozinho cuidando do outro, isso enche o coração do pai de um orgulho assim, dá vontade de pegar o menino assim e morder. Por quê? Porque esse é o maior orgulho que um pai pode sentir por um filho. É ver a disposição dele em cuidar das ovelhas. Por isso que o questionamento de Jesus para Pedro foi esse: me ama, então vai cuidar dos seus irmãos, vai apacentar. Só que não tem como você fazer isso da sua casa sentado assistindo Globo Esporte. Não tem como você fazer isso assistindo novela de noite em casa. Você vai ter que sair de casa, você vai ter que ir lá, encontrar com o irmão, ou você vai ter que ir lá, receber alimento sólido, se fortalecer, se capacitar, se encher de vida, para que você tenha algo para compartilhar com o irmão. Por quê? Porque, literalmente, irmãos, o processo nosso de cuidar uns dos outros nunca é de pegar algo que você não tem e dar para o irmão, mas é de você pegar algo, desfrutar daquilo, isso transbordar em você e alcançar o irmão. Amém. Então ninguém dá o que não tem sobrando. Se o que você tem de amor de Deus não está dando nem para você, como que você vai falar do amor de Deus? Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, transbordando. Se tiver no coração amor, você não vai falar do amor, porque só tem no seu coração. Você só vai falar do amor quando esse amor transborda. Você só vai falar do descanso quando esse descanso transborda. Então você está aqui para receber descanso, para receber revelação, para receber clareza, amém? O que está acontecendo com você? O que está fazendo com você? Está fazendo você transbordar. Inevitavelmente, é isso que Deus vai usar para abençoar outros perto de você. É o que você está recebendo aqui hoje, aqui agora. Amém. Aí um irmão me perguntou: para que você está gravando para colocar no YouTube? Aí eu falei: irmão, você pode imaginar todas as motivações possíveis da face da terra. Todas. Você pode achar que é porque eu sou aparecido, é porque eu quero aparecer, eu quero ser famoso. Você pode achar que é porque eu quero ganhar dinheiro. Você pode achar que é porque eu acho que eu sou melhor que os outros. Você pode achar que é porque na verdade eu estou praticando para virar youtuber, para largar tudo e depois virar youtuber. Você pode achar que é porque eu quero um papel na Rede Globo. Você pode achar um monte de coisa, porque eu quero ser conhecido e vou me candidatar e eu vou ser chamado para participar do Big Brother. Você pode achar um monte de coisa. Ou você pode decidir ser benigno e crer que minha única motivação é que esse alimento continue alimentando os irmãos sempre que for necessário. Por quê? Porque você, principalmente você que está aqui hoje, presencialmente, você que está vendo isso pela primeira vez, o que você vai ter agora? A oportunidade de, no dia que você achar que o coração já não está transbordando, já deu um esvaziado, você está precisando descansar, ou que você está precisando entender da justiça, ou de qualquer um dos temas que nós abordamos nessa imersão da graça, o que você pode fazer? Você pode ir lá, ruminar mais um pouco, se encher mais um pouco, transbordar para continuar compartilhando, amém? Oh, aleluia! E a terceira e última coisa: apenas contemple o Senhor. Depois de ouvir que somos amados e desejar obedecer a Deus, somos conquistados por sua graça e buscamos conhecê-lo ainda mais. Assim, quanto mais o contemplamos, mais somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho
como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia. Nós somos transformados, irmãos, apenas por contemplar a glória do Senhor. Contemplar é algo que não exige esforço humano. Eu preciso apenas me disciplinar para não ser distraído e não ficar contemplando outras coisas. E manter o meu foco naquilo que tem valor eterno. Quando você contempla a morte, o que vai encher seu coração, irmão? Morte. Por isso que você tem que atinar o tempo todo para isso. Por isso que você tem que concentrar o tempo todo em contemplar o Senhor. E na medida que você contempla o Senhor, a Bíblia fala que assim, Ele vai refletir essa glória em você. Você está contemplando como por espelho, ou seja, você está olhando um reflexo primeiro. E agora, no primeiro momento, está embaçado, você ainda não vê totalmente. Mas vai chegar um dia, que você vai ficar face a face com Ele. Nesse dia, irmãos, nesse dia vai ser um negócio poderoso. Agora, qual que é o problema aqui? Agora eu vou finalizar falando isso, vou até fechar aqui para mostrar que é sério que eu estou finalizando. Mas deixa eu te falar, porque a Bíblia diz que no caminho para Emaús, tiveram homens que logo depois de Jesus ter ressuscitado, eles estavam indo e Jesus estava com eles. Só que eles não tiveram olhos para ver Jesus. Depois de ouvir tudo que Jesus estava falando e de uma longa caminhada, quando Jesus se revelou a eles, qual foi a conclusão? Bem que eu vi que meu coração estava aceso, estava queimando enquanto você falava. Então presta atenção, que isso não ocorra conosco, que isso não ocorra de nós não termos contato constante com Cristo, a ponto de que na hora que Ele aparece, você não conseguir logo perceber que é Ele. A Bíblia diz que numa outra ocasião os discípulos resolveram pescar. Pedro falou, vou pescar, e alguns discípulos foram junto com ele. Depois de ter pescado a noite toda e nada apanhado, a Bíblia diz que eles estavam a distância de 200 côvados da praia, alguns metros. E aí então da praia Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa aí de comer? Qual que eles responderam? Não temos nada. Só qual que foi o problema? Eles não viram que era Jesus. Aí João, que é interessante você lembrar que João aqui, e esse texto específico no livro de João, ele ainda se apresenta dessa forma, ele está escrevendo a respeito dele mesmo, e como que ele fala a respeito dele? A quem Jesus amava. Presta atenção, porque o importante não é você afirmar o quanto você ama Jesus, mas é o tanto que você sabe que Jesus te ama. Aí aquele que sabia que era amado por Jesus reconheceu. E aí o que ele falou no barco? É Jesus. É Jesus. Os discípulos. Tem certeza? João falou, rapaz, que conhece, o coração ali tá ligado. Eu sou aquele que reclinava a cabeça no peito. Aqui vai por mim. É Jesus. Então presta atenção, não seja esse discípulo que não consegue ouvir Jesus falando com você, tá olhando na direção dele, mas não consegue discernir e perceber que é ele. Mas que o Senhor te dê olhos para ver Jesus na sua vida o tempo todo, para ver a glória de Jesus sobre você em todas as circunstâncias da sua vida, para que na medida que as coisas vão acontecendo com você, você fala, é Jesus. Amém. Aí alguém vai falar, você está louco? Como que é Jesus um negócio desse? Pelo amor de Deus, não pode ser Jesus, essas dificuldades, essa situação. Aí você falou, querido, que conhece, é Jesus. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem o Senhor ama, não é aqueles que amam a Deus não, porque 1 João diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quando você consegue entender o tanto que você é amado, você conectou o coração com o coração de Jesus, você vai ver Jesus o tempo todo em todas as coisas. Amém. E o que isso traz para nós? Glória e honra. Eu quero reforçar, terminar falando isso. Você foi coroado de glória e honra. No mundo espiritual, essa já é a realidade a seu respeito. A grande questão agora é, bora viver isso em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por um instante.
Eu gostaria que você orasse agora para que o Senhor te dê clareza total, para que você consiga literalmente ver a glória dele sobre a sua vida. E na medida que você orar, irmãos, presta atenção, não espere uma sensação. Não espere que você vai arrepiar, tremer, cair para trás, porque isso daí tem o seu lugar. Pode ser que você tenha uma experiência de cair, de rolar, de chorar, de levitar, de subir num canto, parecer no outro, mas não coloque isso como fator determinante para falar que teve uma experiência com Deus, porque o que importa é quando você tem revelação do seu espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Então, no seu espírito agora, em nome de Jesus, você vai ter revelação da glória dele que está sobre a sua vida. E aí, qual que é o maior benefício de você saber que existe glória sobre você? É porque essa glória é como uma cápsula, como uma bola que te cerca. Esse é o lugar de descanso. Esse é o lugar onde você fala, por que eu vou preocupar? Porque eu tô blindado. Existe uma camada ultra, mega, super protetora, ninguém pode me atingir, porque eu estou aqui debaixo das asas do Onipotente. Ele me leva a repousar em pastos verdejantes, guia-me por águas de descanso. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém. Fala amém de novo. Amém. Um último. Amém. Deus anotou esses amigos agora e agora você vai viver isso em nome de Jesus. Feche seus olhos, olhe por revelação disso na sua vida em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os meus irmãos e determine em nome de Jesus. Eles vão desfrutar dessa glória, vão mergulhar nessa glória, vão se apropriar